amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação sempre ao alcance de todos em meu site pessoal. Gentileza da Rede Vida de Televisão. Hoje, 25 de abril, com a igreja celebramos a festa de São Marcos. A respeito desse Marcos, nós não sabemos praticamente nada. No passado, não muito distante, houve exegetas que apelaram para um certo João Marcos, de que fala Lucas nos Atos, que habitava em Jerusalém, possuía uma mãe chamada Maria, teria sido companheiro de primeira viagem de Paulo, juntamente com o tio Barnabé. A seguir, se teria trasladado para Chipre, sempre com Barnabé, recebe saudações de Paulo na carta aos Colossenses. E teria escrito em Roma, sob a orientação de Pedro, o evangelho mais antigo. Lamentavelmente, Marcos era um nome tão comum na antiguidade que nós não sabemos se todos estes personagens que acabo de nomear eram a mesma pessoa. A única coisa que temos é um evangelho. Na verdade, o evangelho mais antigo atribuído a uma pessoa de segunda grandeza, não era dos 12. É possível que, a indicar-lhe o nome, haja uma veracidade ou ao menos plausibilidade histórica. O mais importante para nós é o texto que Marcos nos deixou, porque os homens se vão, somos como a erva do campo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Este texto foi um texto inovador no gênero do evangelho, ou seja, da catequese colocada na própria boca de Jesus. É verdade, Marcos construiu o seu evangelho através de uma certa visão teológica. Ele mostra os 12 companheiros de Jesus incapazes de compreender o mistério que se desenrolava diante dos seus olhos até o final, até quando todos, abandonando Jesus no dia de sua prisão, fugiram diante da cruz. Pedro o acompanhou de longe e depois o negou 3 vezes. Marcos, no entanto, não escrevia o seu evangelho por alguma atitude contrária aos 12. Marcos não era anti-apostólico, como alguns julgaram recentemente. Marcos escreveu o que aconteceu com os 12 e, sobretudo, a falência de Jesus ao instruí-los. Todos fugiram, porque escrevia numa época de perseguição. Provavelmente o evangelho foi escrito em Roma pouco depois da perseguição de Nero, entre 64 e 67 da nossa era. Nero suicidou-se em 68. Muitos cristãos abraçaram a fé e o martírio. Outros, porém, renegaram a fé por medo do martírio. Para estas pessoas havia ainda salvação? E nós trazemos a pergunta para hoje, para aqueles que deixaram conscientemente de ser católicos e abraçaram outros credos, ou então, na dificuldade, renegaram totalmente a Jesus Cristo. Para estes, há ainda uma tábua de salvação? Marcos, escrevendo o seu evangelho e relatando o episódio dos 12 e, sobretudo, de Pedro, indica a seus leitores que a misericórdia de Deus é maior do que os nossos corações. E com João, se os nossos corações nos condenam, o coração de Deus é maior e nos conhece a todos. Nele e em sua misericórdia sempre podemos confiar.